Bom dia, amada igreja, linda igreja. Hoje, pelo jeito, o povo ficou com frio um pouco. E tem um sol lindo lá fora. Queridos, sempre com muito temor, que a gente sobe aqui em cima. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma palavra que Deus colocou no meu coração. E Ele já vinha me, digamos, cutucando há algum tempo, para que eu falasse com vocês a respeito disso. Eu vou pedir para que quem trouxe a sua Bíblia, abra a Bíblia em João 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler bastante. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos para glorificar ao Senhor, lermos salmos, salmodiarmos e lermos a palavra. João 4, a partir do versículo 1. Fala o seguinte: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó deixara a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu falo contigo. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo, falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres ou por que falas com ela?
Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. É fazer a vontade de meu Pai. Amém? Vamos ler até aqui. O capítulo todo é muito lindo, mas nós vamos conversar a respeito dessa mulher fabulosa, que é a mulher samaritana. Este aqui é o maior diálogo de Jesus Cristo com uma pessoa. O maior colóquio da história da Bíblia de Jesus com uma pessoa. E nós, então, devemos analisar por que foi que Jesus conversou tanto com essa mulher, né? Mas, a princípio, vamos ver, eu quero que projete para mim o mapa. Vamos entender uma coisa aqui. As 12 tribos formavam o reino de Israel. Após a morte de Salomão, Roboão, o seu filho, ele dividiu o reino. Ele fez uma coisa que desagradou as pessoas e elas se rebelaram juntamente com Jeroboão e o reino ficou dividido. O reino do norte ficou o reino de Israel e o reino do sul, o reino de Judá, como está no mapa. 2 tribos apenas ficaram no reino do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram no reino de Israel, que ficava nas regiões baixas, ficava ao nível do mar. O reino do sul ficava nas montanhas. O reino de Judá ficava na região montanhosa. A capital do reino de Judá era Jerusalém. A capital do reino do norte era Samaria. Com essa divisão, criou-se uma animosidade no povo. Eles discutiam acerca do território, quem tinha ou não direito. Eles discutiam se Deus estava no reino de Israel ou se estava no reino de Judá. Então era a discussão onde se deve adorá-lo. Cada um dizia que Deus estava aqui ou ali. E também no reino de Israel, como era a região baixa, a nível do mar, chegavam muitos forasteiros, muitos imigrantes, e o povo de Israel, ele se misturou. Vamos dizer assim que para o reino do sul, eles eram contaminados, porque eles tinham se casado com forasteiros, eles adquiriram hábitos dos forasteiros, e eles também adquiriram deuses dos forasteiros. Então, por isso, nesse diálogo de Jesus com a samaritana, ela colocou essa questão: como sendo tu um judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? Ela se espantou com isso. Mas Jesus está querendo nos dizer, ou mostrando a nós, que Ele veio a todos, sem distinção. E essa mulher era uma mulher irrequieta. Era uma mulher que ela era um tanto questionadora. No próprio diálogo a gente percebe. E eu creio que ela tinha uma dor profunda, porque ela já era, deixada, já tinha sido abandonada 5 vezes. A Bíblia não diz que ela era uma prostituta. A mulher samaritana não era uma prostituta. A Bíblia também não diz que ela era adúltera. A Bíblia diz que ela tinha sido deixada 5 vezes. Naquela época, os maridos podiam dar a carta de divórcio porque eles compravam as mulheres. Eles pagavam um dote, eles adquiriam as mulheres
Então, se a mulher não cozinhasse mais como o marido gostava, ele podia se divorciar. Ou qualquer outra coisa que não saísse como ele queria. Eu estou vendo alguns maridos aqui assim cutucando as esposas, hein? Se alguma coisa não saísse como ele queria, ele poderia apresentar a carta de divórcio e se divorciar, simplesmente largar dela. Então, ela já tinha sido, digamos assim, largada 5 vezes. E ela era uma mulher muito sofrida. Se vocês olharem no versículo 6, por gentileza. Projeta o versículo 6 ali para mim. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. A atribuição das mulheres era buscar água no poço. E eram talhas e talhas, né? Aqui no Brasil é lata d'água na cabeça, lá era talhas, né? Aqueles, esqueci o nome, como se chama, mas eram pesadas, de cerâmica, de barro, e cheias de água. Então, elas davam várias viagens. Elas começavam de manhã bem cedo, bem de manhãzinha, porque era muito quente ao meio-dia. Ninguém ia ao poço ao meio-dia. Então, elas iam de manhã cedinho, retiravam a água, e à tardinha, no final da tarde, quando já estava mais fresco. E ali elas traziam água para todos os afazeres domésticos, né, para os banhos da casa e tudo mais. Essa mulher ir ao meio-dia é porque ela não queria encontrar com as outras mulheres. Provavelmente, né, ali pela manhã, elas se reuniam, enquanto uma estava tirando água, a outra já estava comentando: olha, você viu o que aconteceu? E porque, né, WhatsApp, ali, rapidinho, botava uma ao par da vida da outra. E ela não queria ser motivo dos falatórios. Porque era aquela coisa, ih, já vem aquela. Cuida com teu marido, hein? 5 vezes. E provavelmente até saía alguma, se tinha algum brasileiro lá, né? Ia fazer assim aquela perguntinha: e aí, quando que é o próximo casamento? Já arrumou outro marido? Ia sair alguma coisa nesse sentido. Então ela queria evitar esses olhares, essa reprovação, essa acusação que provavelmente ela se sentia alvo, né? E isso era doído, isso era doloroso para ela. Ela só queria estar casada, senão ela não teria procurado tanto. E provavelmente foi por isso que Jesus se desviou. Ele ia da Judeia para a Galileia. Não passava por Samaria. Samaria não era caminho. Ele fez um desvio por Samaria para encontrar ali. Ele podia ir direto. Ele fez um desvio por Samaria para chegar na Galileia. E incrível, né? Não foi uma coisa fácil para ele fazer. Eles andavam a pé, não era de carro. E ali diz, no versículo 6, que ele estava cansado da viagem. Foi desgastante para ele. Ele cansou-se, mas ele foi até lá por causa dessa mulher. Uma mulher que ninguém dava importância. Uma mulher que ninguém dava valor. Uma mulher que era rejeitada. E Jesus fez uma viagem para estar com ela. Quando ele chega, ele já sabe que ela vai vir ao meio-dia. Ele sabe que ela virá. Ele se assenta no poço e ele manda os seus discípulos comprar comida. Ele diz: vão à cidade, vão buscar comida. Eles eram em 12. Será que precisava ir todo mundo para buscar comida? Não era tanta comida assim, né? Mas ele mandou os 12, porque ele queria ter um momento
a sós com aquela mulher. Um momento íntimo, pessoal com aquela mulher. Se assenta no poço e aguarda. Alguma vez você já sentiu que Jesus está te aguardando? Que Ele está fazendo um complô? Às vezes tem aquele colega do escritório que vem e fala de Jesus para você. Aí daqui a pouco você encontra um amigo, e o amigo diz, olha, encontrei Jesus. Então, Jesus armou um complô ali. Ele sentou, mandou os discípulos vazarem, né? Vaza, vaza, vaza. E ficou ali esperando, aguardando. Ela chegou, como sempre fazia, ao meio-dia. E Jesus, como se já a conhecesse, como se já tivesse intimidade, Ele diz a ela, dá-me de beber. Dá-me de beber. Esse é o título da nossa mensagem. Dá-me de beber. Você já pensou? Você, um ser humano normal, comum, né? E o Rei dos Reis, se achegar e dizer assim, dá-me de beber. Ela, como questionadora que era, e eu acho que até por isso que ela foi largada, porque era uma mulher inteligente. Ela era uma mulher inteligente e falava o que pensava. Numa época que a mulher não podia se manifestar. Ela só tinha que obedecer. Então, ela ali, pela época, deveria tirar a água e dar água a ele. Ela questiona. Como tu, sendo judeu, projeta para mim o versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela questionou Jesus. Ela disse, tá bom, então tá, eu reconheço, eu sou espertinha, eu sei que você é judeu, eu reconheço os judeus. E quer dizer que agora você já não é mais a raça sem mistura? Agora, quando aperta, quando está com sede, você vem me pedir água? Como que você pede água para mim? Primeiro você é um homem, né? E judeu. Como é que você ousa? Ela era uma mulher supimpa. Mas Jesus, com toda a longanimidade, né, que Ele é o detentor da longanimidade, Ele responde no 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Olha só, Jesus não acusou ela. Quando ela disse, você é judeu e vem pedir água a mim, a samaritana, Jesus podia ter dito, escuta, você teve 5 maridos, vamos botar o dedo na ferida, vamos fazer ela se enxergar. Jesus não acusou, muito pelo contrário. Ele falou para ela do Espírito Santo. A água viva é o Espírito Santo. E ele disse a ela, se você soubesse quem eu sou, o que eu tenho para te oferecer, você pediria para mim água viva. Mas ela, questionadora, uma mulher inteligente, né? Ela respondeu, disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Próximo. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha só. Ela deve ter pensado assim, esse cara é louco. Só deve ser, né? Não bate bem das ideias.
Primeiro, chega aqui, fala comigo, me pede água, e agora quer dizer que tem uma água viva onde? Ela ainda pergunta, onde você tem essa água viva? Você não está carregando nada, não tem nenhum balde, né? Nenhum cântaro, lembrei o nome, era cântaro, para tirar a água. Mas Jesus, pacientemente, assim como Ele é paciente conosco, bondoso, longânimo, Ele responde: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele está dizendo assim, você está tão preocupada em buscar água? Tão preocupada com o teu dia a dia? Você tem sofrido tanto? Se você tivesse da água que eu tenho, essa água já não teria importância. O dia a dia, o mundo aqui, não teria importância. O teu foco seria no eterno. Aí ele chamou a atenção dela. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. O sol era escaldante, era pesado, aquela talha, aquele cântaro para carregar. Ela tinha que ir ao meio-dia para evitar o falatório das comadres. Então, para ela, aquilo era um trabalho penoso. Ah, então me dê dessa água. Se eu nunca mais vou ter sede, então eu quero. Porque aí eu não tenho mais esse trabalho. Pensando no material. A gente sempre pensa no material. E aí, ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Só depois que ela começou a receber algo dele, ele tocou na ferida dela. Tocou na dor, onde ele queria sarar, onde ele queria curar. O ponto de dor nas nossas vidas é onde precisa da cura. E muitas vezes a gente vai precisar tocar numa ferida, não acusando, mas para que aquela cura aconteça, precisa haver um reconhecimento de que existe algo errado. E ela reconheceu de pronto. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus mostrou para ela que ele já conhecia a vida dela. Que ele já sabia do problema dela. E que ele estava conversando com ela justamente porque ele queria curá-la. E olha só, quando alguém toca na nossa ferida, o que é que a gente faz? O que ela fez? Mudou de assunto. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, não quero falar sobre esse assunto. Mudou de assunto rapidinho. O que tinha a ver o lugar onde adorar? Nada. Sabia que até hoje nós fazemos isso? Nós mudamos de assunto com Jesus? Porque nós ficamos assim, Senhor, qual é a igreja certa para a gente adorar? É essa aqui ou é aquela ali? Qual é a igreja correta? Como se fosse num lugar, ou um lugar detivesse a presença de Deus. A presença de Deus não está num lugar. Ela está em todos os lugares. E Jesus responde isso para ela. Ele diz assim, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai
nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Quem são os verdadeiros adoradores? Amém. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, de cara limpa, sem esconder. São estes os adoradores que o Pai procura. Não hipócritas, não fingidos, não se dizendo santos. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura o adorarão em espírito e em verdade, sem fingimento, de cara limpa. Isso que Jesus respondeu para ela. Você quer saber como é a forma? Eu não vou te dizer onde, mas eu vou te dizer a forma de adorar o Pai. A forma de adorar o Pai é em espírito e em verdade. Não finja. Seja verdadeiro. Seja honesto. E essa mulher era honesta. Ela só estava tentando tirar o foco do fracasso dela nos casamentos. Porque ali naquele momento ela pensou, rapidamente passou, né, pela cabeça. Primeiro marido, eu tinha tanta expectativa. Virgem, pura, me doei. Eu só queria ser amada. Não deu certo. Aí veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E o sexto, que ela estava, que não era marido, ela já estava nem considerando, né? Nem contou, né? Nem era marido ainda. Então ela quis tirar o foco dessa dor. Eu não quero falar sobre esse assunto. Então vamos perguntar uma coisa bem espiritual, que daí ele vai falar sobre onde tem que adorar, vai ficar horas falando sobre isso, e não toca mais no meu assunto pessoal. O próximo versículo. Mais um. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela era uma mulher bem informada. E ela quis mostrar para Jesus, não, olha, eu sei que vai chegar uma hora que alguém vai explicar tudo isso aí. Se samaritanos estão certos, se os judeus estão certos, né, os da Judéia. E aí Jesus respondeu o seguinte, e olha que lindo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ele se declarou para ela, ele se mostrou, ela conheceu ali a Jesus Cristo. Ali ela teve um rebuliço, ela teve uma mudança. No versículo seguinte, diz que os discípulos chegaram e ficaram surpresos de ele estar conversando com uma mulher. E ali encerrou o papo. Né? Um colóquio lindo de Jesus com uma mulher. Mas por que acabou assim? Porque Jesus queria intimidade com ela. Chegaram mais pessoas? Eu não quero expor, eu não quero falar. Mas olha a atitude. A atitude dela no versículo seguinte. Então, o que ela fez? Deixou o cântaro. Ela deixou aquilo que era tão importante na vida dela. Era a tarefa dela diária. Era a função dela, buscar água. Era a vida, porque sem água ela ia morrer. Ela deixou o cântaro. Ela deixou. Como quem diz, você fica aí, eu vou te usar a hora que eu quiser. Eu venho aqui no poço.
Não é você mais que manda em mim. Eu estou livre, eu estou liberta. Houve uma mudança na vida da mulher. E tão profunda, porque o encontro dela foi tete a tete com Jesus. Foi olho no olho. Foi tão profunda que ela esqueceu da vergonha dela. Voltou à cidade e enfrentou o povo e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Sabe aquelas pessoas que ela tinha medo de encontrar? Ela foi com uma revelação bombástica, que eles podiam dizer: ih, você além de rejeitada é louca. Mas não. O entusiasmo era tanto, a força dela era tanta, que ela passou uma credibilidade. Olha o que aconteceu. Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos só insistiam com o mestre para que comesse, mas Jesus não queria comer. Ele disse: a minha vontade, a minha fome, o meu desejo é só fazer a vontade do Pai. Eu estou saciado. E eu creio que depois, com certeza, ele chamou alguns à parte e disse: olha, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Eu fui enviado por Deus, pelo meu Pai, para estar falando com essa mulher. E o diálogo aconteceu dessa forma, porque João não estava lá. Como que ele ia saber relatar? Eu creio que depois Jesus contou tudo e ele escreveu, ele anotou, para poder relatar. Mas o importante de tudo isso, que eu quero que isso cale em nossos corações. Jesus move céus e terras por causa de uma alma, e não importa de quem seja. E Ele nos dá algo que Ele chama de rio de água viva. E por quantas vezes nós temos estancado esse rio? O poder é nosso, de fazê-lo jorrar para a vida eterna, ou estancar. Nós temos esse poder, nos foi dado, é nosso. O Espírito Santo é nosso. Ele está em nós, mas nós podemos prendê-lo. Nós podemos fechá-lo, trancafiá-lo. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco? Às vezes, tem uma pessoa, está triste, e ele diz: olha, vai lá conversar com ela. Fala que eu amo ela. Ah, não, agora estou muito ocupado. O que ela vai achar de mim? Não vou fazer. Ou então, quando ele diz assim: levante, está frio, mas vai lá fazer o devocional. E a gente fica ali na cobertinha. Ah, está tão quentinho. Não, vamos lá, vamos ter um momento íntimo. Ou então, vamos ao culto, vamos cultuar no meio do povo, todo mundo glorificando, dando glória a Deus. Ah, puxa vida, mas tem o almoço lá na casa do fulano, o aniversário. Não vai dar. Não vai dar. Quantas vezes o Espírito Santo diz: dá um aleluia bem alto. E nós dizemos: não, isso aí é coisa da minha cabeça. Não vou fazer. Sua cabeça não ia mandar você dizer um aleluia, com certeza. Sua cabeça não é tão santa assim. Se vier esse pensamento, pode gritar: glória a Deus! No meio do culto, no meio do culto, no meio do louvor, no meio do louvor. Não estanque. Se o Espírito Santo disser: leve uma palavra, converse, estenda a mão, não estanque. O Espírito Santo já foi derramado, ele já veio no Pentecoste. Jesus disse: eu vou enviar, já enviou. Nós só vamos manifestar o Espírito quando nós impartirmos o Espírito. Eu sou detentor, eu quero repartir com quem não tem. Eu quero dar.
para aqueles que não têm. Isso depende de nós. Nós podemos estancar o Espírito Santo de Deus, nós podemos estancar os rios de água viva, nós podemos deixar de ser como a samaritana, que não teve nenhuma vergonha. Ela, na hora que ela recebeu a Jesus, ali, que ela conversando com ele, ele se mostrou e disse assim: eu o sou, eu que falo contigo. Ela deixou tudo o que ela estava fazendo e ela correu anunciar. Há quanto tempo, não precisa responder, só pense, você não fala de Jesus para uma pessoa? Há quanto tempo você perdeu essa alegria de deixar o teu cântaro? Quem que está sendo mais importante? Jesus ou o cântaro? Ponha para pesar na sua mente agora. Há quanto tempo você não anuncia que existe um Messias, e que ele vive, e que ele vai voltar?